Olá, eu sou o Gui e você está no Casal do Jogo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de regras. E hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga District Noir. É o mais novo lançamento aí da linha Pocket da Paper Games. Um joguinho aí exclusivamente para dois, né? Então não dá para jogar nem mais, nem menos. Um jogo bem rápido aqui que dura 15 minutos, pode durar até menos. Um jogo bem rapidinho mesmo. E bem legal e divertido. Vamos lá então entender como é que se joga District Noir. Em District Noir nós somos chefes das maiores organizações criminosas e estamos disputando território e apoio, contra o nosso oponente, ou seja, o líder da outra gangue. É um jogo só de cartas, então a sua preparação já facilita bastante. Primeiro nós temos essas duas cartas aqui que tem o resumo das regras, e também tem a quantidade de vezes que as cartas aparecem aqui. Esse aqui você vai dar um para cada jogador, então um jogador aqui vai ser o jogador preto e o outro vai ser o jogador branco. Nós temos essa carta aqui para representar os dois jogadores. No restante do baralho nós temos cartas de apoiadores que vão de 5, 6, 7, 8, são os números que tem. Então a carta de número 5 ela tem 5 vezes no baralho, a de número 6, 6 vezes, a de 7, 7 e a de 8, 8. Além disso nós temos cartas de traição que dão pontos negativos, cartas de aliança que dão pontos positivos e cartas de cidade, tá? Vocês já vão entender o que cada uma dessas cartas faz. Separado então essa carta aqui, que mostra um jogador em cada verso e as cartas dos resumos de regra, peguem todos os restantes das cartas e vamos embaralhar. Depois de embaralhar, você vai distribuir 5 cartas para cada jogador. Depois vamos pegar o restante do monte e colocar no centro da mesa e virar 2 cartas do lado do monte aqui. Eu vou pôr mais para cá para facilitar. Agora retire sem ver do baralho 3 cartas e coloque de volta na caixa do jogo. Elas não serão usadas nessa partida. E agora vocês devem definir quem vai ser o jogador inicial, da forma que vocês quiserem. Vamos supor aqui que o jogador preto vai ser o jogador inicial, então ele vai pegar essa carta com sua face virada para cima para indicar que ele é o jogador inicial desta rodada. E agora vamos para a sequência do jogo. Na sua vez, você vai fazer uma entre 2 ações possíveis. A primeira ação é baixar uma carta, que você vai baixar e colocar aqui na mesa, mais à direita possível. E a segunda ação é pegar cartas da mesa. E quando você decidir pegar cartas da mesa, você vai pegar as 5 últimas cartas disponíveis. Se tiver menos de 5, você vai pegar só as que você conseguir. E basicamente o jogo ele é isso, muito simples, e nós vamos jogar 4 rodadas. O detalhe é que a ação de pegar cartas na mesa, os jogadores só podem fazer uma vez por rodada. E a rodada termina quando todos os jogadores acabarem com as cartas na mão. Então vou simular aqui um turno, esse jogador baixou essa carta. O outro jogador aqui, o jogador branco, também decide baixar uma carta. Volta para outro jogador que ele decide também baixar mais uma carta, por exemplo. E assim os jogadores vão jogando até acabar as cartas da sua mão e eles terem pego cartas na mesa. Então vamos supor que esse jogador aqui ele decide pegar as 5 cartas na mesa. Ele vai pegar 5 cartas, nesse caso tem 5 cartas, ele vai pegar todas elas. E ele vai colocar na sua área de jogo, separadinha pelo seu tipo e cor. Então aqui é uma carta de aliança, aqui é a carta número 7 e aqui 2 cartas de traição. E agora o outro jogador vai continuar jogando, ele não vai decidir pegar cartas da mesa porque não tem cartas da mesa, então ele vai baixar uma carta. Agora esse outro jogador ele só tem a opção de baixar cartas da mesa, ou seja, ele vai ter que ficar baixando carta até acabar a rodada, Então ele baixa uma carta, esse outro jogador baixa uma carta, por exemplo, e aí eles vão jogando. E nesse exemplo, esse jogador está sem cartas na mão e ele ainda não pegou cartas da mesa. Então ele tem que fazer a ação de pegar cartas do centro da mesa. Ou seja, você vai fazer 6 ações por turno. 5 vezes você vai baixar a carta e uma vez você vai pegar da mesa. Então esse jogador não tem escolha, ele tem que pegar as 5 últimas cartas. Então ele vai pegar essas cartas aqui, por exemplo, e separar aqui pelo seu tipo. E agora esse jogador ele ainda tem carta, ele tem que baixar a sua carta na mesa, normalmente. E assim se encerra a rodada. Assim que encerrar a rodada, você vai pegar a carta de facção, dar para o outro jogador, ele vai virar para o seu lado, e agora esse jogador, o outro jogador, vai ser o jogador inicial da próxima rodada. Distribua 5 cartas para cada jogador.
E assim o jogo vai decorrendo até que os jogadores tenham jogado 4 rodadas. Vai ter acabado as cartas no monte, então você vai saber que essa é a última rodada. E nós vamos para a pontuação final. Antes de contar a pontuação, todas as cartas que sobrarem, né, no centro da mesa que os jogadores não pegaram podem ser removidas, voltar para a caixa do jogo. E agora nós vamos contar a pontuação. Como é que funciona a pontuação do jogo? Primeiro nós vamos pontuar pelas cartas de apoiadores. Começando então pelos apoiadores de número 5. Nós vamos verificar qual é o jogador que tem mais cartas de apoiadores de número 5 e aquele jogador vai ganhar essa quantidade em pontos. Como assim? Esse jogador ele tem 2 cartas de número 5 e esse jogador não tem nenhuma. Então esse jogador ele tem mais, ele ganhou 5 pontos. E nós vamos fazer isso para as cartas de número 6, 7 e 8. Se os jogadores empatarem, eles não ganham a pontuação. Então nesse exemplo aqui, esse jogador ele tem 3 cartas de número 6 e esse jogador 2. Então esse jogador ganhou nas cartas de número 6, 6 pontos para ele. Nas cartas de número 7, eles empataram. Cada um está com 2. Nesse caso, ninguém ganha pontos pelo grupo de apoiadores de número 7. No número 8, esse jogador tem 3 e se 1, 8 pontos para o jogador branco aqui nessa simulação. Agora os jogadores vão fazer 5 pontos por cada conjunto que eles tiverem de 4 cartas diferentes de apoiadores. Ou seja, eles tiverem um 5, 6, 7 e 8, cada conjunto vale 5 pontos. Nesse exemplo aqui, esse jogador ele tem 2 conjuntos só. Ele tem 2 de número 5, 2 de número 7, 2 de número 6 e 3 de número 8. Né? Então ele tem 2 conjuntinhos aqui de cada uma das cartas de apoiadores. Então ele faz 10 pontos bônus pelos conjuntos. Esse outro jogador ele não tem cartas de número 5, então ele não pontua nesse quesito. Depois de somar a pontuação, né, dos apoiadores e dos conjuntos, nós vamos então adicionar as pontuações das cartas de aliança, que são as cartas verdes aqui, e subtrair, né, as cartas de traição. E essa vai ser a pontuação final do jogador. Então nesse nosso exemplo aqui, né, esse jogador aqui fez 6 pontos de carta de apoiadores. Ele perdeu no 8, perdeu no 7, não tem nenhum conjunto. 6 mais 2, 8 pontos. Menos 5 de traição, 3 pontos. Foi uma pontuação horrível. Já esse outro jogador, ele ganhou, né, no número 5, como nós vimos, e no número 8. Então só aqui ele tem 13 pontos. Mais 2 conjuntos, mais 10 pontos, ele tem 23 pontos. Mais 6, 29 e menos 3, 26. Essa é a pontuação final desse jogador. Então foi uma lavada aqui, né? Mas isso é difícil de acontecer, eu só tô dando um exemplo mesmo para vocês entenderem a pontuação. E então o jogador com mais pontos é o grande vencedor. E em caso de empate, o jogador que tiver mais cartas de apoiador de número 8 é o grande vencedor. Se ainda empatar, aí nós vamos ver quem é o jogador que tem mais cartas de número 7. Se empatar, vamos ver quem tem mais de número 6 e se empatar, quem tem mais de número 5. Se empatar nas 4, aí os jogadores vão terminar empatados. E aí, se você é uma pessoa atenta, você deve estar se perguntando, essas cartas de cidade aqui, elas não pontuam? Não, elas não pontuam, mas elas não estão aqui à toa. Eu vou explicar agora para vocês para que elas servem. Nós temos 3 cartas de cidade no jogo. A prefeitura, o departamento de polícia e as docas. Se em qualquer momento do jogo um jogador tiver as 3 localidades em sua posse, ele imediatamente ganha o jogo. O jogo é encerrado na hora, independente da rodada que esteja, e o jogador já é declarado o grande vencedor. Então, para isso que servem as cartas de cidade, né? Você tem que ficar atento para não deixar seu oponente pegar as 3, porque senão o jogo acaba e ele já é o grande vencedor. No caso de um jogador já pegar uma e o outro uma, né? E vai até o final. E é assim que se joga District Noir, novo lançamento aí, Pocket da Paper Games. Um jogo bem simples, bem rapidinho, como vocês viram. E ele tem bastante estratégia. Esse lance das cidades aqui é muito interessante porque se um jogador, né, se seu oponente já tiver uma cidade e ele jogar outra cidade no centro da mesa, às vezes só tem 3 cartas. E às vezes você vai querer fazer a ação de pegar cartas na mesa, mesmo pegando menos, para não deixar ele ganhar nas 3 cidades, né? Mas lembra que 3 cartas são removidas do jogo sem nós sabermos. Então pode ser que a terceira carta de cidade nem esteja no jogo. É um jogo com bastante estratégia e bem rapidinho, dá para você jogar em várias partidas, né, com seu oponente bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação, tenham entendido, né? Se eu ajudei você de alguma forma, ou você gostou do vídeo, ou gosta do nosso trabalho, deixa um like, considere se inscrever no canal se não for inscrito, né, para você ver uma gameplay de District Noir, ver quem vai vencer aí nessa guerra de gangue entre eu e a Rô.
como de costume, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos, que vai ser um prazer tirar dúvida para vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! É isso. Vídeo de regras de District Noir está no ar.